Síntese de capa do livro O que é participação política? Da coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense. Data da publicação: 1983. Autor: Dalmo de Abreu Dalari. Narração: Victor Vaz de Campos. Todos os indivíduos têm o direito e o dever de participar da vida social, procurando influenciar as decisões de interesse comum. Se ficarmos passivos, delegando as resoluções aos outros, um pequeno grupo, mas atuante e audacioso, acabará dominando, sem resistências e limitações. Participação política, um instrumento fundamental para a construção de uma nova sociedade, mais humana. Fragmento do livro O que é participação política? Da coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense. Autor: Dalmo de Abreu Dalari. Narração: Victor Vaz de Campos. Título do fragmento: A necessidade de tomar decisões. O simples fato de estar viva obriga uma pessoa, qualquer pessoa, a tomar decisões muitas vezes por dia. Algumas vezes são decisões sobre assuntos que interessam exclusivamente a cada um e não trazem consequências para a vida social. Há, porém, um número muito grande de casos em que a decisão tomada por uma pessoa produz consequências sérias para muitas outras. Ocorrem também inúmeras situações em que é conveniente ou mesmo necessário que uma decisão seja tomada por várias ou muitas pessoas em conjunto. Um fato inegável, fácil de verificar, é que ninguém pode viver sem tomar decisões. Apesar disso, muitas pessoas fazem o possível para não tomar decisões, o que pode ser motivado por comodismo ou por medo da responsabilidade de decidir. Quase sempre, essas pessoas procuram esconder o verdadeiro motivo, simulando desprendimento, dizendo que acatarão de boa vontade o que os outros decidirem. Essa atitude de fuga à responsabilidade é, quase sempre, ligada à falta de consciência quanto à necessidade da vida social e quanto ao significado da omissão no momento de decidir. Com efeito, não é raro que as pessoas condenem certas decisões e suas consequências, esquecendo-se de que tiveram a oportunidade de participar dessas decisões e preferiram deixar que outros decidissem sozinhos. Os que procedem desse modo não percebem que, indiretamente, são também responsáveis pelas decisões, como também não chegam a perceber ou só percebem tardiamente que sua omissão traz prejuízos para eles próprios e, muitas vezes, para uma coletividade inteira. É necessário que todos tenham consciência de que, todos os dias, são tomadas decisões que, com maior ou menor intensidade, afetam a vida de muitos, especialmente nos tempos modernos, em que a grande maioria das pessoas vive nas cidades, numa convivência íntima praticamente obrigatória. As atitudes de cada um repercutem imediatamente na situação de outros, e mesmo os que vivem em lugares mais isolados sofrem as consequências de decisões tomadas à sua volta, ou, às vezes, em lugares muito distantes. O que deve ficar claro é que a decisão de não tomar decisões é um grande engano. Na realidade, a vida humana sempre oferece, em relação a quase tudo, mais de um caminho. E por isso é necessário decidir sobre o que mais convém. A pessoa que não quer ter o trabalho
ou assumir a responsabilidade de decidir, está, nesse momento, tomando uma decisão, a de permitir que outros decidam em seu lugar, o que poderá acarretar grandes prejuízos e um arrependimento sem cura. Já se disse que os omissos, os que por motivos secundários não querem participar das decisões de interesse coletivo, sempre favorecem os maus. Isso porque em toda sociedade sempre existem indivíduos egoístas e audaciosos que procuram orientar as decisões para o sentido que mais lhes convém. E quando muitos se acomodam e se omitem, fica mais fácil conseguir esse resultado. Um aspecto interessante e grave que é oportuno lembrar é que um sistema político só é democrático quando as decisões são tomadas com liberdade e se respeita a vontade da maioria. Ora, quando muitos se negam a participar das decisões, é inevitável que a tarefa de decidir fique na mão da minoria, ou seja, a omissão de muitos impede que se tenha um sistema democrático. Aquele que, por sua vontade, não participar de uma decisão é tão responsável como aquele que decidiu. É preciso que as pessoas tenham consciência de que o simples fato de viver acarreta a necessidade de tomar decisões. Se todos reconhecerem essa necessidade e assumirem positivamente sua responsabilidade, os conflitos serão superados de modo mais justo e mais de acordo com as necessidades comuns, em benefício de cada indivíduo e de toda a sociedade. Sobre o autor, Dalmo de Abreu Dallari é um jurista brasileiro, nascido em 1931. É professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pelo qual se formou e da qual foi diretor. Entre suas principais obras, destaca-se Elementos de Teoria Geral do Estado. Em 1996, tornou-se professor catedrático da Unesco, na cadeira de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância, criada na Universidade de São Paulo, tendo participado de seu primeiro congresso em 1998. Paralelamente à atividade universitária, ele atuou também como advogado, principalmente em áreas relacionadas à defesa de direitos humanos. Seus trabalhos incluem ainda os livros O Município Brasileiro, Da Atualização do Estado, O Futuro do Estado, O Pequeno Exército Paulista, O Renascer do Direito, O que são os direitos da pessoa, Constituição e Constituinte, O Estado Federal, Viver em Sociedade e O Direito da Criança ao Respeito.